Alô, você ciclista que acessa o noispedala.com.br. Estamos com a terceira edição do TV Nós Pedala. Hoje iremos pedalar na história com o nosso amigo Robinho. Você também ficará sabendo como foi a nossa viagem ao paraíso, a nossa cicloviagem de Curvelo a Diamantina. E como não pode faltar, tem a corneta do Gagame. Desejamos boas-vindas ao nosso novo parceiro, a Nutri Suplementos. Ela que será nossa parceira na divulgação de matérias relacionadas à nutrição esportiva. E em breve teremos uma entrevista especial com eles. E também o nosso pedal noturno em breve estará saindo lá da sede da Nutri. Estamos aqui hoje com o Robinho. O Robinho, que é um dos mais experientes bikers que pedalam ainda em Patos de Minas, um dos primeiros que começaram no mountain bike em nossa região, quiçá do Brasil, e o pioneiro dos enduros de regularidade no Brasil. Robinho, conta um pouco da sua história pra gente. Bom dia a todos, gostaria de parabenizá-los. O mountain bike em Patos de Minas veio de uma, vamos dizer, de uma parceria com as motos, porque o enduro de moto era muito famoso, né, na nossa região e principalmente na cidade. A gente estava na praça sempre vendo as partidas dos enduros de moto. E aquela paixão pelas bicicletas, pedalando, até que um dia surgiu a primeira oportunidade de conciliar a bicicleta na trilha, né? Foi uma tentativa de, vamos dizer, o nascimento do enduro de regularidade de bikes, onde saímos para uma pequena trilha e aqui fomos tentando administrar as ideias para colocar a bicicleta no lugar da moto. Esse início, quem pedalava mais na região era o meu amigo Borofa, né, o Carlos Alencar Vieira, e o Ronivon. Eles já tinham uma certa experiência com as motos, mas fãs incondicionais da bicicleta. Esse início eu não pedalava ainda nas trilhas, quem pedalava era o meu irmão. Até que esse primeiro enduro aconteceu. E esse enduro ele veio de uma ideia bastante inovadora. Por quê? Se você for procurar na história, o enduro de bicicleta de mountain bike nasceu efetivamente em Patos de Minas, vindo dessa adaptação da moto para a bike. E qual ano que foi? 1984. O primeiro enduro da pipoca aconteceu em junho de 1984. E quem foram os organizadores? O Ronivon, com a participação do Borofa. Em relação às trilhas que vocês faziam nessa época, qual a estrutura que vocês tinham? Olha, nessa época era tudo, as bicicletas eram todas aquela famosa crozinha, que é a Aro 20. Não existia outra bicicleta. Coroa 44 dentes e catraca 16. Se você for adaptar isso para hoje, você está andando de coroão com a catraca pesada. Você está ali, terceira, quarta catraca. Tem razão do cara pedalar e deixar a gente para trás. E a alimentação, como que era? Ah, nem me fala. Acho que é até pecado a gente tentar resgatar isso daí, porque a alimentação não tinha nenhuma. Quando acontecia essas nossas pedaladas, já nas trilhas, a gente levava pão de sal com mortandela, ovo cozido e um suco, e na sequência mais pedal de crozinho. Levávamos como se fosse um energético, que era a nossa rapadura. Até hoje a rapadura está presente em nossas trilhas. Visto a trilha da meia-noite, aquela que o Gagame foi nosso guia, foi a rapadura que nos salvou. É isso aí, pessoal.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre a nossa cicloviagem de Curvelo a Diamantina no último fim de semana e também a corneta do Kagami. E na próxima semana continuaremos a entrevista do Robinho, ele que irá falar para a gente como foram os primeiros enduros de Patos de Minas. Agora vamos tratar sobre a nossa cicloviagem de Curvelo a Diamantina nesse último fim de semana. O Robinho é prova. Como é bonita aquela região. Bruno, nem me fala. São lembranças que estão cada vez mais quentes na memória. Um visual fantástico, trilhas incríveis, cachoeiras sem tanto. Realmente foi uma experiência muito bacana, muito interessante, visto que eram 12 companheiros de Patos, 11 pessoas de Patos pedalando, no total 20 pessoas, e foi incrível, realmente muito incrível, tanto pelo companheirismo, quanto pela paisagem. A cada 3 quilômetros, a partir do segundo dia, havia um obstáculo, como uma vazão de água, como uma escalada, como um rio, uma cachoeira. O som de cachoeira era constante nos nossos ouvidos. E para brindar no fim do segundo dia, uma chuva de granizo. Realmente aconteceram fatos inesquecíveis, foi muito interessante. A chuva de granizo, lembrando que o frio estava realmente intenso, né, Bruno? A temperatura chegou a cair para 17 graus. E também tem que registrar a subida do Morro do Caquente, que nós começamos subindo ele por volta de meio-dia e 30 minutos, terminamos de subir ele uns 30 minutos depois, que era um morro muito inclinado a 39 graus. Ele dá até 13% de inclinação para alguns pontos. E deixar os nossos parabéns ao pessoal que organizou essa nossa cicloviagem, principalmente ao Bruno Ribas, que foi o organizador principal desse turismo que nós fizemos, e principalmente também a galera do apoio, que em momento algum deixou a gente na mão, e foi bastante interessante, sempre com água, com energético. E não esquecer do Euler, o nosso caixeiro viajante, que daqui de Patos foi o que coordenou 100% e deu grande força para a realização desta viagem partindo de Patos de Minas. Nós temos muitas histórias a contar. Com certeza, e nós vamos marcar um churrasco só para contar essas histórias. E lembrando, pelo que o Fabiano me disse, eu tenho muita história para contar ainda. Bom, estou de volta aqui com vocês com a corneta do Kagami. Depois de um final de semana em Caldas Novas, estou com as energias recuperadas para a trilha de hoje e do final de semana. Bom, hoje eu vou comentar com vocês sobre a trilha noturna de quinta-feira passada, onde tivemos um participante especial, o Senhor Olímpio, o professor Pardal. Bom, o Senhor Olímpio foi casente com a bicicleta elétrica, né? Mas chegou assim numa parte da trilha, mas no início a bicicleta dele deu um problema. Sim, não sei se foi no subtor da energia, o que foi? Ele falou que foi um aquecimento nos motores. E não sei o que aconteceu, que a bicicleta parou e não queria andar mais. E continuamos, foi uma trilha boa. No final só tivemos um tombo meio estranho. Foi o tombo do Kagami, né? Que fui eu que caí assim na rodovia. Eu estava sem lanterna, bati no buraco, capotei pra frente. Mas acontece, todo mundo cai e foi tudo bom. Trilha do boi, trilha do boi, trilha do boi. Semana que vem tem mais corneta do Kagami.